Me acordaram às 2h40 da manhã com uma frase que eu nunca tinha ouvido em nenhum plantão. Não registra nada ainda. Eu levantei no automático, sem nem conseguir perguntar o que estava acontecendo. Quando vi, já estavam me levando por um corredor que eu nem sabia que existia naquele hospital. Um auxiliar de segurança que eu nunca tinha visto na vida, dizendo que era algo urgente, mas sem pressa. E foi essa parte que me deixou alerta. Plantão noturno não costuma ter esse tipo de cerimônia. Quando te chamam às pressas, ou tem alguém com um surto, ou teve tragédia. Mas aquilo era outra coisa. A porta onde me levaram ficava ao lado da ala administrativa. E antes que eu entrasse, um homem de terno me parou. Sem crachá, sem jaleco, sem nem levantar a voz. Só me entregou uma máscara nova, dessas cirúrgicas brancas, e disse: "Use essa aqui, por favor, e desligue o celular." Não perguntei por quê. Lá dentro já tinha gente. 2 homens sentados no fundo da sala, um em pé, todos de terno, e um quarto com a cabeça baixa, sentado em posição de coleta, com as mãos apoiadas nas pernas e um olhar que não fixava em ninguém. Ele parecia calmo, mas os pulsos estavam marcados por contenção e havia um odor muito específico no ar, uma mistura de perfume caro com aquele suor frio de antipsicótico injetável. Estava medicado, mas não o suficiente para apagar o que estava dizendo. Fui apresentado apenas como o doutor, e ninguém se apresentou de volta. Um dos homens ficou no canto da sala com o celular na mão, gravando a própria palma, como se aquilo fosse absolutamente normal. A tela estava acesa, o flash ligado, virado na minha direção. Não havia ficha de admissão, não havia prontuário eletrônico. O paciente usava uma pulseira branca sem código de barras. E mesmo assim, estava ali, no centro da sala, como se tivesse sido transferido direto de um lugar que não constava nos sistemas. Tentei conduzir a anamnese da forma mais respeitosa possível. E foi quando ele começou a falar. Não gritou, não delatou ninguém, só falou, com aquele tom de quem sabe que ninguém vai contrariar. A verba do CAPS 3 foi para um muro, entendeu? Ninguém achou estranho porque o valor era compatível. Sabe como é? Ninguém audita tijolo. Eu permaneci em silêncio, como fui treinado. A gente aprende que, em certos quadros, o delírio pode ter estrutura, mas aquele discurso tinha termos técnicos demais para ser só delírio. As senhas ficaram com ele. Eu só mandava mensagem e eles faziam. Tudo ficava em nome de OS. O paciente olhava para o chão o tempo todo, falava baixo, e entre uma frase e outra soltava coisas desconexas como: "Minha mãe mandava eu devolver, mas já tinha virado estacionamento." Eu anotei no bloco do meu bolso, papel e caneta, como sempre faço quando o sistema sai do ar. E nesse exato momento, o assessor encostou no meu ombro com um leve toque e disse: "Essa parte será resolvida com a equipe dele." Eu não entendi o que ele quis dizer, mas percebi que o olhar dos 3 homens se voltou para mim naquele instante. Nenhum deles dizia nada, nenhum deles pisquejava. Fiquei quieto. Continuei ali por quase 50 minutos, apenas ouvindo, respirando com controle, tentando entender se eu estava dentro de uma consulta psiquiátrica ou de uma encenação muito bem montada. A certa altura, ele parou de falar. Encostou a cabeça na parede lateral, fechou os olhos e murmurou. A sala azul era onde ninguém entrava sem senha. Mas depois que ela caiu, a gente mandou derrubar o prédio todo. Nada disso fazia sentido clínico. E ao mesmo tempo, fazia sentido demais. Quando saí, não tinha papel para preencher, não teve prescrição, nem relatório verbal. Apenas um aceno de cabeça do homem do celular. Voltei para o meu repouso. Mas não dormi nem mais 1 minuto naquela noite. Na manhã seguinte, com o sol já alto, eu ainda estava acordado, sentado no refeitório do hospital, com o jaleco sobre o colo e o crachá virado para dentro. Ninguém tocou no assunto. Nenhum colega comentou nada.
E quando eu perguntei discretamente para uma enfermeira da ala de internação se tinha dado entrada a algum paciente novo na madrugada, ela só respondeu: "Não que eu tenha visto, doutor." Tentei sorrir e disfarçar, mas a sensação era que eu tinha sonhado aquilo. Uma consulta sem prontuário, com pessoas que não vestiam branco, numa sala que eu nunca tinha usado antes. Esperei 2 dias. Na primeira noite seguinte de plantão, esperei até o movimento acalmar e fui até a recepção administrativa. Com um tom leve, quase casual, perguntei se tinham feito alguma admissão de urgência na madrugada anterior. Algum paciente psiquiátrico, talvez particular. A atendente puxou o sistema, digitou algumas coisas e balançou a cabeça. "Nada registrado nesse horário, doutor." Tentei ser mais direto, mas sem parecer invasivo. Perguntei se a sala ao lado da administração estava liberada ou se alguém de fora tinha usado. Ela franziu a testa, pensou um pouco e respondeu: "Que sala?" Expliquei onde era. "A porta acinzentada com placa de uso restrito." Ela deu uma olhada no mapa interno, girou a tela para mim e apontou: "Aqui tem só almoxarifado, o posto de segurança e essa área sem acesso do sistema. Acho que era um antigo auditório que foi desativado." Eu agradeci, saí andando devagar pelo corredor. E quando passei pela tal porta, ela estava trancada, sem maçaneta, sem aviso. Foi ali que eu soube que o que aconteceu naquela noite não era para ter sido registrado. Voltei para o meu repouso, me sentei de novo na poltrona, que já tinha me visto dormir por cima do cansaço tantas vezes, e abri meu bloco de papel. Estava tudo lá, do jeito que eu tinha escrito, palavra por palavra, rabiscos nervosos, uma anotação em caixa alta no canto. Verificar CAPS 3, mas não tinha o que verificar, não oficialmente. As semanas passaram. Eu voltei à rotina normal, atendendo o que chegava, tentando manter minha ética intacta em um sistema que às vezes testa a gente até o limite. E foi só quase um mês depois que eu o vi de novo. Estava passando na sala de espera, quando a televisão, no canto da parede, começou a exibir uma matéria institucional da prefeitura. Música suave, sorrisos, voz em off anunciando investimentos em saúde mental, e ali, no centro do vídeo, ele, de terno claro, apertando a mão de crianças, entregando uma ambulância nova com a frase "compromisso com a população" na tela. Meu estômago travou na hora. Tentei engolir o café, mas não desceu. Fiquei ali parado, entre o elevador e o bebedouro, com o coração apertado, mas sem conseguir dizer o motivo. As palavras que ele disse naquela madrugada voltaram todas de uma vez. O CAPS, o muro, a certidão, os nomes e o olhar. Aquele olhar de quem sabe que vai sair de qualquer sala melhor do que entrou. Não registrei nada, mas não esqueci uma palavra sequer. E talvez por isso eu não durma desde então. Chegou no fim da tarde, pouco antes da troca de plantão. Era um corpo masculino, em saco lacrado, com a etiqueta do hospital ainda presa no zíper do lado. Nome diferente, idade compatível com o visual, sinal de violência física. Até aí, nada fora da rotina. A equipe já estava com pressa, porque tinham passado a tarde resolvendo outro caso complicado e, se eu não assumisse a necropsia, o laudo ia atrasar. Então, assinei o recebimento, como já fiz centenas de vezes, e comecei os registros. Homem, pardo, aproximadamente 35 anos, tatuagem tribal no antebraço esquerdo, parcialmente coberta por uma outra mais recente. Pequena cicatriz antiga na lateral do abdômen, semelhante a uma incisão cirúrgica transversal mal feita. Rosto fechado, um pouco inchado, mas reconhecível. E foi aí que deu aquele incômodo. Um incômodo que só quem já viu corpo demais entende. Sabe quando alguma coisa não grita, mas sussurra? Não era o nome, não era a causa provável da morte, mas o conjunto.
O jeito que aquele rosto ficava no repouso, o alinhamento da mandíbula, a sobrancelha cortada, tinha algo ali que me travou por dentro. Continuei o exame externo, como manda o protocolo. Manchas de hipóstase bem distribuídas, rigor avançado, fratura na base do crânio, escoriações no couro cabeludo. Aparentemente uma queda de altura considerável. Pelo menos era o que o boletim dizia. O corpo foi encontrado nos fundos de um prédio antigo, próximo à linha férrea. O RG novo já constava no sistema. Alex de Lima, 37 anos, natural de Cascavel. Nenhum documento criminal ativo, mas aquela cicatriz me incomodou. Eu já tinha visto aquela cicatriz antes, só que costurada por mim. No IML, a gente não costuma ter tempo para devaneio. Ou você é objetivo ou se perde. Só que, naquele dia, perdi uns minutos bons encarando aquele corte velho na barriga dele. A borda estava um pouco aberta e dava para ver onde a pele tinha sido costurada de forma mais larga. Uma marca minha. Eu sempre faço aquele ponto em U por segurança e só repito esse formato em laudos especiais, geralmente quando o corpo precisa ir para exumação ou segunda perícia. Levantei da mesa e fui até o terminal. O sistema não é exatamente rápido e os filtros de busca não ajudam, mas coloquei o nome antigo que me veio na cabeça. Nem sei por que pensei nele, talvez por impulso. Gustavo Henrique. Esperei. Nada. Depois, Henrique Gustavo. Também nada. Tentei buscar pelo ano, 2 anos atrás. Causa, acidente, região abdominal. E aí um laudo apareceu. Abri o arquivo digitalizado. A imagem de capa era preta e branca, mas era ele. O mesmo traço de tatuagem tribal, o mesmo corte na sobrancelha, a mesma cicatriz, mas criada naquela necropsia. Dei zoom. Comparei lado a lado no monitor. Não podia ser coincidência. Na época, o laudo constava como corpo não identificado. Tinha dado entrada como indigente após uma colisão grave, atropelamento. Mas o curioso era o final do prontuário. Corpo liberado para cremação no mesmo dia, sob autorização judicial. Nenhum familiar apareceu. Estava tudo documentado. E fui eu quem assinou. Voltei até o corpo. O ambiente estava vazio, como costuma ficar no fim do expediente. Só eu, o silêncio, e aquele homem deitado de novo. Ou ainda, olhei de novo para o rosto. E foi a primeira vez que tive a sensação estranha. A impressão de que o olhar dele, mesmo morto, estava mais presente. Como se aquela pele tensionada, aquele globo ocular semiaberto, tivesse algum tipo de consciência. Pode parecer bobagem, mas eu me peguei desviando o olhar. E isso, para quem vive disso, diz muito. Tirei foto da cicatriz com meu celular. Não é o protocolo, mas às vezes a gente precisa da própria comprovação. E fui até os arquivos físicos. O caso antigo tinha sido impresso. Peguei o envelope. As fotos anexadas eram mais nítidas do que eu lembrava. A cicatriz ainda com ponto visível. Em uma delas, inclusive, aparecia minha assinatura sobre o lençol de fundo. Comparei com o que estava ali na mesa agora. A única diferença era o tom da pele. Um estava mais frio. Voltei para a sala sem avisar ninguém. E sem luva, sem jaleco, sem nada além do frio no estômago. Eu queria só olhar, só confirmar o que já estava preso na minha cabeça. A câmara fria é pequena. Tem 3 compartimentos horizontais, de rodízio manual. A gaveta dele já estava lá, com o corpo coberto até o pescoço. Só o rosto à mostra, como um lembrete mudo de que eu ainda não tinha encerrado aquilo. Encostei na alavanca e abri devagar. A luz fraca da sala projetou sombra onde não devia, e por um instante eu achei que o olho dele tinha se mexido. Mas não. Era só reflexo. Foi só reflexo. O que não foi reflexo foi o que eu senti. Tinha alguma coisa errada naquela pele, como se ela já tivesse sido manipulada antes. Não era marca de cirurgia, nem de pancada, nem de tatuagem. Era outra coisa. Uma sensação. Como se ele soubesse que já tinha passado por essa mesa. Como se estivesse ciente.
E eu sei que isso não faz sentido. Eu sei, mas teve um detalhe que acabou comigo. Um detalhe pequeno, mas que não tinha como ignorar. Entre os dedos da mão esquerda dele tinha um corte superficial. Uma linha fina, antiga, como aquelas feitas para coleta de sangue quando o paciente está inconsciente ou imóvel. Só que eu lembro que 2 anos atrás, o indigente que veio atropelado também tinha esse corte. E na época eu anotei no laudo como sinal pré-hospitalar. Isso não aparece em sistema, não fica em foto, mas fica na memória de quem anota. E eu anotei. Fechei a gaveta de novo, mais devagar do que devia, como se qualquer movimento brusco fosse atrair a atenção dele. Na manhã seguinte, levei os 2 laudos impressos até a coordenação. Fiz questão de mostrar as fotos, de pontuar os dados contraditórios, de destacar que os rostos, apesar de não serem perfeitamente iguais, tinham sim sobreposição de traços visíveis. Falei da tatuagem, da cicatriz, do corte no dedo. Falei até do laudo de cremação anterior. E perguntei, com todo o cuidado do mundo, isso aqui é erro de identificação ou... A gente já viu esse homem antes? Sabe o que eu ouvi? Impressão sua. Coincidência. A maioria dos corpos compartilha padrões de marcação corporal. E você anda fazendo plantão demais. Não insistiram. Nem deram risada. Só anotaram meu relato e mandaram seguir com o protocolo. Fazer a necropsia, redigir o laudo, liberar o corpo. Mas naquele dia eu não consegui. Não consegui nem encostar nele. Eu sentei na cadeira, abri o sistema, comecei a digitar e parei. Olhei de novo para a tela, para a data, para o nome e fechei tudo. Me levantei, fui até o armário, tirei o jaleco e devolvi a prancheta na recepção. Não assinei o laudo, não fiz a liberação e até hoje ninguém me chamou para perguntar por quê. Só que o caso está lá, em aberto. O corpo ainda está guardado e ninguém mais quis mexer com ele desde então. Faz 5 semanas e ontem à noite, quando passei por ali por engano, a câmara dele estava com o visor embaçado, mas com a luz de dentro acesa, a única das 3. A luz que só acende quando a gaveta é puxada até metade, mas eu não puxei. E ninguém mais deveria estar ali. Eu sempre fui o tipo de profissional que repara em coisa besta. Talvez porque no começo de qualquer trabalho, a gente ainda tem tempo para pensar nos detalhes. Depois vem o cansaço, a correria, a cabeça pedindo cama, e a gente passa a ignorar até o que está na cara. Mas ali, naquele meu 2º mês de noturno na enfermaria do setor B, eu ainda estava reparando em tudo, principalmente porque aquela ala antiga era cheia de gambiarra, tomada que dava choque, goteira perto do ventilador, e uma luz que piscava quando queria. Então, eu ficava ligado mesmo, até por precaução. Foi assim que eu percebi o leito 9. Não era nada demais no começo. Só uma coisa que me chamou a atenção. Todo mundo que ficava ali nunca apertava a campainha. Nenhuma vez. Podia ser homem, mulher, paciente consciente, lúcido, com dor, sem dor, não importava. Nunca chamavam. E olha que nos outros leitos era o tempo todo. Enfermeiro, me dá água. Preciso ir ao banheiro. Tem como aumentar o ar-condicionado? Essas coisas. O 7 chamava tanto que eu achava que o botão ia quebrar de tanto uso. O 4 vivia pedindo para apagar a luz. Mas o 9, nada. Silêncio. No início eu pensei que era só coincidência. Depois, que talvez o botão estivesse com defeito. Mas aí teve uma noite, acho que foi numa terça-feira, em que o paciente do 9 estava em cuidados paliativos. Era um senhor já em fim de vida, com monitor desligado por decisão da família. Aquele tipo de caso que a gente só acompanha. Eu estava com ele na troca de plantão, fiz anotações, conferi hidratação, tudo. Nada saiu do esperado.
Até que por volta das 3 da manhã ele foi embora. Aconteceu em silêncio, sem aviso. Só fui perceber porque passei ali por acaso, indo ver uma intercorrência no leito 3. Quando olhei o jeito que o lençol estava, eu soube. A expressão dele estava serena, parecia até que estava dormindo. Só que o estranho é que, no histórico do painel, não tinha nenhum registro de tentativa de chamada, nem falha, nem tentativa, nem interferência. Nada. É como se aquele botão simplesmente não existisse. Eu comentei de leve com a técnica da manhã. Ela só disse, isso aí vive dando problema, e seguiu organizando o carrinho. Então ficou por isso mesmo, enterrado ali, entre uma anotação e outra. Mas na minha cabeça, aquilo ficou martelando. Na semana seguinte entrou um novo paciente. Jovem, pós-operatório simples, estava bem. Conversei com ele, dei as orientações. À noite, na segunda visita, ele comentou que estava com dificuldade para dormir. Eu sugeri um chazinho, um abajur, essas coisas. E ele falou uma frase que não me saiu da cabeça desde então. É que parece que tem alguém ali do lado. Não tô com medo, não. Mas acordei umas 2 vezes, achando que estavam me observando. Ele riu, meio sem graça. Eu também. Achei que fosse efeito de sedativo ou o barulho do ar. Não anotei. Só fiquei com aquilo ali, quieto. 2 dias depois, uma senhora deu entrada. Mesmo leito. Diagnóstico leve, estado estável. Mas na 3ª noite, ela me chamou no corredor. Falou bem baixinho, como se não quisesse parecer boba. Tem como checar se não está entrando acompanhante de madrugada? Eu juro que acordei e vi alguém sentado na cadeira. Uma sombra, sabe? Fiquei com vergonha de gritar. Naquele momento, eu comecei a encarar de outro jeito 2 pacientes em dias diferentes, relatando a mesma sensação, no mesmo leito, a mesma ausência de chamado, o mesmo horário da madrugada. Eu não falei com ninguém, porque, sinceramente, é nessas horas que o enfermeiro vira motivo de piada. E eu era novo, rodando ainda, tentando ser efetivado. Já estava me sentindo ridículo por dar importância demais para isso. Mesmo assim, tentei pedir revisão do sistema de chamada da enfermaria. Mandei solicitação para o setor de manutenção sem citar o leito 9 diretamente. Disse que algumas campainhas estavam oscilando. 3 dias depois, o técnico foi até lá. Eu acompanhei. Vi ele desmontar a caixinha da parede, medir voltagem, abrir o painel de distribuição e lembro direitinho da cara dele quando olhou para mim e soltou um "Ué?". Eu perguntei o que foi. Ele disse, aqui está mostrando que esse ponto não devia nem estar ativo. Na planta original não tem circuito para esse leito. Eu respondi que era usado todo dia, que tinha paciente ali, e ele só deu de ombros, dizendo que então devia ser algum desvio, que ia anotar. Mas eu vi que ele mesmo ficou com a testa franzida. A partir dali, comecei a prestar atenção com mais cuidado. Anotava tudo, discretamente. Hora que eu passava, quem estava ocupando o 9, se o botão estava acessível, se algum som vinha dali. Nada mudava. Nenhuma luz, nenhum bip, nenhum chamado. Só aquela sensação de que, entre os 10 leitos, 9 pertenciam ao hospital. Parecia funcionar por conta própria. Até que, num fim de plantão, já perto da folga, eu fiz o que não devia. Pedi para dormir ali. Não foi difícil conseguir. Plantão tranquilo, poucos pacientes dependentes e meu colega da outra ala topou cobrir por algumas horas. Era só uma curiosidade besta, mas eu falei que queria descansar um pouco no turno e pedi para descansar no leito 9. Nem precisei mentir, só pedi. Me deram um lençol limpo, uma cadeira de apoio e desligaram o monitor, já que era só repouso mesmo. A luz de cabeceira estava com mau contato, então ficou meio alaranjada, piscando fraco. O som da ala de madrugada é sempre o mesmo. Algum aparelho pitando longe, passos abafados no corredor e, vez ou outra, um gemido que a gente tenta ignorar para não carregar para casa. Mas naquela noite, naquele leito, o som principal era o silêncio. Não era paz. Era outro tipo de silêncio. Aquele que parece que está te ouvindo.
Deitei de lado. O colchão tinha uma leve inclinação para o centro, o que era normal de tanto uso. O botão da campainha ficava preso na grade, logo ao alcance da mão. Encostei nele, testei com o dedo, nada aconteceu. Nem som, nem luz. Mas também eu já esperava. Olhei para o teto um tempo, pisquei, fechei os olhos. Acordei no susto com um barulho seco, tipo quando alguém deixa cair uma tesoura de metal no chão liso. Levantei o tronco na mesma hora, mas a enfermaria seguia do mesmo jeito, escura, úmida e só com a luz do posto de enfermagem acesa ao fundo. Não tinha ninguém por perto. Olhei para o chão ao lado da cama, perto da cadeira. Nada. Olhei para o painel acima da porta. Apagado. Nenhum chamado registrado. Suspirei. Deitei de novo. Mas meu corpo não relaxava mais. Era como se eu tivesse invadido um espaço que não me pertencia. Virei para o lado da parede, tentando ignorar. A mão esquerda estava próxima do botão da campainha. E foi aí que aconteceu. 3h13. Eu lembro do número porque olhei o relógio do celular que estava no bolso do jaleco pendurado. 3h13. E nesse exato minuto eu ouvi. Trlim. Foi só isso. Um som de campainha. Baixo, metálico, abafado. Não piscou luz, não acendeu sinal, não apareceu alerta. Mas eu ouvi. Era o mesmo som que qualquer enfermeiro conhece. Aquele trlim, quase educado, pedindo ajuda. O mesmo som que eu nunca ouvi vindo daquele leito. E ali, naquela hora, naquele quarto, eu percebi que o som não vinha da parede, nem do painel. Ele vinha de dentro da cama. Como se o próprio leito tivesse acionado sozinho. Como se, por algum motivo, o botão tivesse resolvido funcionar só uma vez. Só para mim. Eu fiquei sentado, imóvel. O som tinha acabado, mas o eco ficou. Porque naquele instante eu soube que aquilo não era falha elétrica. E também não era ilusão. Era uma lembrança. Um último chamado. E por mais estranho que pareça, não era uma coisa ruim. Era como se alguém que não conseguiu pedir ajuda em vida tivesse tentado mostrar que ainda estava ali, que tentou, que apertou, mas ninguém respondeu. Fiquei ali mais um tempo, sem coragem de deitar de novo. Quando meu colega me chamou do outro setor, dizendo que ia fechar o turno, eu agradeci e fui. Não falei nada. No caminho para o vestiário, passei pelo leito 9. A cama já estava vazia, preparada para o próximo. Lençol limpo, sem nada ligado. Tudo aparentemente normal. Mas antes de sair, eu olhei só mais uma vez para aquele botão preso na grade. E pensei, quantas vezes ele foi apertado e ninguém escutou. Desde então, nunca mais consegui passar reto ali. Toda vez que chego perto, mesmo com paciente novo, mesmo com quadro leve, eu paro, olho, me certifico. E fico escutando. Até hoje ninguém acredita quando conto. Dizem que é cansaço, que todo hospital antigo tem suas histórias. Talvez. Só que esse silêncio, ele se repete toda semana, todo mês. E o leito 9, seja quem for que esteja ali, ainda não chama. Aconteceu num plantão de sexta. No começo da noite, ainda estava tudo tranquilo, movimento controlado, sem nenhum trauma grave chegando. Quando entrou esse paciente, homem, uns 50 e poucos anos, queda de moto, nem parecia coisa séria. Ele entrou andando, com o peso dividido entre as duas pernas, mas reclamando de dor na coxa esquerda. Fiz o atendimento inicial, padrão. Exame físico, amplitude, palpação, testes de força, nada de hematoma extenso, nem crepitação, nem deformidade. A perna não parecia fraturada, mas como o protocolo da ortopedia em trauma leve é fazer raio-x mesmo assim, pedimos. Na imagem, veio a primeira surpresa. A diáfise do fêmur estava íntegra, sem fratura nenhuma. Só que, mais ou menos na transição do terço médio para o distal, tinha uma densidade óssea deslocada. Parecia um fragmento,
Mas não era a fratura do paciente. Era um pedaço de osso, com bordas lisas demais para ser trauma recente. E estava muito bem alojado, encapsulado até. Aquilo me incomodou de cara. Já vi calcificações, corpos estranhos, sequelas antigas. Mas aquilo ali era diferente. Era como se alguém tivesse encaixado uma peça dentro da coxa do cara. Chamei o técnico, pedi mais uma incidência, troquei o ângulo. O fragmento seguia ali, bem definido, sem fratura ao redor, sem ponto de entrada. Parecia parte dele, mas ao mesmo tempo totalmente deslocado. Solicitei tomografia. A imagem veio cerca de 1 hora depois, e aí ficou ainda mais esquisito. O exame mostrava o mesmo fragmento, agora em 3D, como um segmento de osso longo, tipo um pedaço de fêmur, mas de outra proporção. A densidade era menor, como se fosse um osso antigo, calcificado há muito tempo. Conferi com o radiologista. Ele foi direto. Isso aqui é um fragmento com sinais de necrose óssea de longa data. Não parece ter ligação com o fêmur do paciente. Confrontei o paciente. Perguntei se ele já tinha feito cirurgia, enxerto, alguma pancada mais antiga. Ele jurou que não. Disse que nunca quebrou nada na vida, que nunca fez procedimento cirúrgico. Ainda tentou brincar, dizendo que era um osso emprestado de alguém. Não achei graça. Voltei para o computador, fui consultar prontuários antigos. Nenhum exame anterior. Nada que justificasse aquilo. Nessa hora, aquilo já estava mexendo comigo. E olha que eu sou cético. Muito. Não sou do tipo que vê coisa onde não tem. Mas não tinha explicação clínica para aquilo. Nenhuma. A posição do osso era absurdamente precisa, como se tivesse sido colocado lá. E o corpo tinha aceitado. Sem reação inflamatória. Sem rejeição. Como se tivesse nascido com ele. A equipe sugeriu biopsiar a cápsula ao redor, mas a direção travou. O hospital público não ia gastar com ressonância, nem coleta de material, nem exame de DNA em fragmento ósseo que não traz risco funcional. Então, eu fui por outro caminho. Levei as imagens até um colega patologista do outro hospital, onde também dou plantão. Pedi para ele dar uma olhada, só por curiosidade. E o que ele me disse não era o que eu esperava. O colega olhou as imagens, ampliou, mexeu na tela umas 3 vezes, ficou em silêncio um tempo. Aí ele disse: "Esse osso não está vivo." Dei risada na hora, achando que ele estava tentando brincar com a situação. Mas ele não riu de volta. A expressão dele era séria. "Tô falando sério. Isso aqui está necrosado há muito tempo. Densidade incompatível com osso vivo. Isso não é calcificação por trauma antigo. É segmento ósseo morto, encapsulado, com reabsorção parcial na extremidade." Perguntei: "Mas morto há quanto tempo, mais ou menos?" Ele não me deu uma data exata, claro, mas estimou pelo aspecto da matriz óssea e da ausência de atividade biológica. Pelo menos uns 20 anos, talvez mais. O pior nem foi ouvir isso. Foi o silêncio depois. A sala ficou muda. Eu com o exame aberto no colo e o colega me olhando como quem espera a pergunta óbvia. E eu fiz: "Como isso entra no corpo de alguém sem deixar marca?" Ele respondeu com calma, meio técnico, meio cauteloso. "Ou entrou quando ele era criança e o corpo absorveu, ou foi colocado já necrosado, por algum motivo que você não vai encontrar em literatura nenhuma." Saí de lá meio atordoado. Voltei para o hospital público no mesmo turno. Quando entrei na sala, o paciente já estava pronto para receber alta. Estava de calça jeans, com a ficha dobrada no bolso da jaqueta, só esperando liberação. A perna nem doía mais. Não sei o que me deu, mas sentei ao lado dele e contei com jeito o que tinham encontrado. Disse que o fragmento era antigo, incompatível com o corpo dele, que talvez tivesse sido introduzido há décadas. Quis ver a reação dele. Tentei manter a conversa o mais ética possível. Ele ficou pálido. Na hora, pediu água. Depois de beber, foi ao banheiro e demorou uns 10 minutos.
Quando voltou, ainda estava branco. Não falou quase nada, só perguntou se ia ter complicação. Disse que se tivesse que tirar, tudo bem, mas que ele preferia não mexer. Assinei a alta, mas antes de sair, ele me disse uma frase que até hoje me acompanha. Falou assim: o corpo da gente lembra de coisa que a cabeça faz questão de esquecer, doutor. Mas ele guarda mesmo assim. Ficou nisso. Mais tarde, por curiosidade mórbida, busquei o nome dele em processos. Não encontrei nada, mas no histórico de trabalho tinha uma anotação, breve, incompleta, de que ele atuou anos atrás como auxiliar de sepultamento numa área afastada, antes de virar porteiro de um prédio comercial. Aquilo me travou por dentro. O caso foi encerrado como artefato ósseo de origem desconhecida. A chefia recomendou não mencionar publicamente. Risco de exposição, interpretações indevidas. No prontuário ficou só uma linha: densidade óssea atípica sem repercussão clínica. De lá para cá, eu nunca mais tratei um trauma de moto do mesmo jeito. Todo raio-x que chega com qualquer coisa fora do esperado, eu olho 2 vezes, às vezes 3. E quando alguém me pergunta por quê, eu só respondo que a gente nunca sabe o que o corpo de alguém pode esconder. E talvez ele também não saiba. É difícil saber exatamente quando aquilo começou a me afetar de verdade. O que eu sei é que naquela noite eu ainda era um profissional com a cabeça no lugar. Pelo menos era o que eu achava. Peguei o plantão às 19. A unidade estava tranquila. 2 pacientes em observação na ala nova e a velha ala B, onde funcionava a internação compulsória nos anos 90, só mantinha 3 leitos ativos por falta de reforma. Na verdade, a estrutura dela ainda existe mais por insistência burocrática do que por necessidade. Tem infiltração, luz falhando, oscilação de energia nos corredores e, às vezes, cheiro de mofo. Mas é o que temos. Era minha 3ª noite naquela unidade naquele mês. Então eu já conhecia o estado da ala. Assinei o livro, revisei os registros pendentes, conferi a escala da enfermagem e fui checar as prescrições do dia anterior. Nada fora do esperado. Uma noite morna. O tipo de plantão que a gente torce para ter quando já passou dos 30, como eu. Já era quase 1 da manhã quando a técnica de enfermagem bateu na porta da minha salinha improvisada. Uma mulher morena, magra, de voz baixa. Eu não lembrava o nome dela. A rotatividade na equipe noturna é enorme, mas ela usava um jaleco velho com o crachá pendurado no bolso esquerdo. Disse que a paciente da cama 12 estava em crise. Eu travei por 1 segundo. Cama 12. A ala B, até onde eu sabia, só tinha 3 leitos ocupados. E ainda assim, ela me falava como se fosse óbvio. Fiquei em silêncio por educação. Levantei, vesti o jaleco e pedi que me levasse até lá. Enquanto a gente andava pelo corredor lateral, que dá acesso à parte antiga do prédio, eu fui puxando da memória o que poderia estar desatualizado no mapa de leitos. Às vezes, um paciente em surto grave é remanejado durante o dia, em caráter emergencial, e nem tudo entra no sistema imediatamente. A técnica não falava nada. Caminhava 2 passos à frente, com pressa silenciosa, como se aquilo fosse corriqueiro. A única coisa que me incomodou foi o jeito que ela parou antes da porta, como quem esperava que eu seguisse sozinho dali. Eu perguntei se ela tinha tentado conversar com a paciente. Ela respondeu apenas: "Ela está mais calma agora, mas não dormiu. Parece que estava te esperando." Aquilo me pegou, mas a frase veio seca, sem intenção de assustar. Do jeito que muitos pacientes realmente se referem aos médicos, como se tivessem uma conexão imaginária com a gente. Então respirei fundo e entrei. A luz do quarto estava acesa. A cama 12, que teoricamente nem deveria existir ali, estava ocupada. Uma mulher sentada na beira do colchão usava um avental hospitalar.
o tipo padrão da unidade, mas estava vestido ao contrário, com a abertura nas costas virada para frente, como se ela mesma tivesse colocado. O cabelo escuro, despenteado, cobria parcialmente o rosto. Ela parecia estar acordada há muito tempo. Eu me apresentei com calma, disse meu nome, expliquei que era o médico da noite e perguntei como ela estava se sentindo. Ela respondeu que estava esperando. Não disse quem, nem o quê. Só isso, que estava esperando. A fala era firme, mas o olhar tinha alguma coisa ali. Não era delírio, não era surto produtivo. Era uma consciência presente, mas opaca, como se ela tivesse ensaiado aquela postura. Aos poucos, fui tentando estabelecer o vínculo. Fiz perguntas básicas: nome, idade, se lembrava de onde veio, se sabia que estava no hospital. Ela dizia não para quase tudo. E depois, num intervalo de silêncio, ela disse uma frase que me travou. Você ainda usa o anel de prata que ela te deu? Eu não lembro de ter deixado minha mão visível naquele momento. E mesmo se tivesse, o anel estava virado para o lado de dentro do dedo. Eu perguntei quem era ela. E a paciente deu um sorriso leve, que não combinava com a cena. Ela que você esqueceu no fim do ano. No caso que te fez parar de atender por 2 semanas. Você chorava no banheiro. Eu juro por tudo que me sustenta nessa profissão que eu não falei disso para ninguém. Só para o supervisor direto, numa ligação rápida pedindo afastamento. E era verdade. Eu passei um réveillon afastado depois de um caso com desfecho traumático. Nem meus pais sabiam os detalhes. E ela falou daquilo como se tivesse lido da minha alma, como se tivesse estado lá, ou sido parte daquilo. Eu não consegui continuar a entrevista. Falei que ia buscar o prontuário dela, pedi que aguardasse e saí do quarto. A técnica de enfermagem não estava no corredor. O posto de enfermagem também estava vazio. Achei que era normal, já que muita gente se recolhe na madrugada para descansar ou checar os outros pacientes. Mas ali começou uma sequência de coisas que eu preferia nunca ter vivido. Voltei à salinha, digitei o número do leito. Cama 12 da ala B. Nada. Tentei buscar pelo horário de admissão. Nada. Nenhum paciente registrado naquela hora. Nenhuma ficha com nome parecido. Nem mesmo pacientes internados sob observação naquela ala. Conferi o mapa físico de leitos. A cama 12 não constava na escala desde setembro do ano anterior. Desativada. A ala B oficialmente tinha apenas 3 camas em uso. 3, 5 e 7. A cama 12 não existia no sistema. E aquilo me deu uma sensação que é difícil explicar. Porque tudo até então fazia sentido. A técnica me chamou. Eu vi a paciente. Eu falei com ela. Mas ali, diante do computador, era como se nada tivesse acontecido. Voltei à ala com a intenção de resolver aquilo. Eu precisava, pelo menos, entender se alguém tinha feito uma internação emergencial e esquecido de registrar. O mínimo seria esclarecer com a técnica. Perguntar quem preencheu a entrada. Mas quando abri a porta da ala, o quarto estava vazio. A cama estava arrumada, luz apagada. E o que mais me deixou sem chão: não havia nem colchão estendido na cama 12. Ela estava desativada mesmo, com plástico preto cobrindo a estrutura, do jeito que a gente isola leito interditado. Eu fiquei ali por um tempo, parado, ouvindo o som do corredor, do gotejar da caixa de descarga da ala. Tentei chamar por alguém. Nenhuma resposta. Voltei ao posto de enfermagem e procurei o crachá da técnica que me chamou. Revirei a escala. O nome que constava na etiqueta, um nome simples, Rita M., não aparecia em nenhum lugar. Eu sentei e demorei quase meia hora para conseguir escrever o que você está ouvindo agora. Eu não sou o tipo de profissional que fantasia situações. A gente aprende a separar pensamento mágico de hipótese clínica já no 2º ano da residência. Quando um paciente fala algo que te envolve emocionalmente, a gente tende a acolher, mas manter o raciocínio intacto. Só que naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu fui embora sem fechar um raciocínio.
Não contei para ninguém. Não no momento. Não acionei a enfermagem, nem pedi checagem de câmeras, nem comuniquei à chefia. Fiquei com medo de parecer que eu estava em colapso. E eu sei o peso que isso tem. Um psiquiatra em surto, isso não some do seu histórico, nem da forma como os outros começam a te olhar depois. A única coisa que eu fiz, e fiz com calma, como quem tenta provar para o próprio cérebro que ainda está no controle, foi subir novamente até a ala sozinho e refazer o trajeto da técnica. Fui do posto até a cama 12, andando devagar. Sem sentido, eu sei, mas naquela hora tudo que eu queria era encontrar uma falha, um caderno esquecido, um copo sujo, um sinal qualquer de que alguém passou por ali. Nada. Na manhã seguinte, já com a troca de plantão feita, ainda tentei abordar o coordenador da enfermagem com uma pergunta vaga. Algo como: tem alguma técnica chamada Rita que cobre a noite? Ele respondeu que não, que nunca teve. Perguntei 2 ou 3 vezes de formas diferentes e fui obtendo as mesmas negativas, com aquela cara de quem começa a estranhar a insistência. Cheguei a cogitar que tivesse confundido o nome no crachá, que eu tivesse lido errado, mas eu me lembro perfeitamente. Rita M. Estava escrito num crachá velho, daqueles com borda gasta e nome impresso em papel amarelado. Não era novo, não era de ninguém da equipe recente. Fui até o RH nos dias seguintes. Aleguei que precisava corrigir algo de uma admissão antiga e pedi acesso ao histórico de pessoal. Me deram uma planilha com as equipes dos últimos 3 anos. Nenhuma Rita, nem nas substituições temporárias. Foi aí que uma parte de mim começou a ceder. Eu sabia o que tinha visto. Eu sabia que conversei com aquela mulher. Ela me perguntou do meu anel. Falou de um caso do meu passado, de uma paciente que não sobreviveu. Uma paciente que eu acompanhei por semanas e que sim, me abalou de um jeito que eu nunca tinha admitido para ninguém. E aquilo começou a me corroer. Porque se a tal mulher da cama 12 nunca existiu, de onde vieram aquelas palavras? De onde ela tirou os detalhes? Passei a revisar todos os laudos antigos. Procurei se alguém com o rosto semelhante já tinha passado por lá. Vi fotos de prontuários com mais de 5 anos. Cheguei a cogitar que a mulher fosse parente de algum paciente anterior, que tivesse voltado ao hospital por alguma obsessão, ou mesmo em surto. Mas não, nada. Comecei a me lembrar da conversa, dos detalhes da voz, do modo como ela me olhou antes de sorrir. Sabe quando alguém te encara como se soubesse exatamente onde você falhou? Não parecia provocação, não parecia sarcasmo, parecia decepção. Você me deixou de novo. Essas foram as últimas palavras dela, antes de eu sair do quarto. E agora eu fico me perguntando se ela quis dizer aquilo literalmente, ou se foi minha mente e tudo que ela vinha segurando que construiu aquela cena. Tem dias em que eu racionalizo. Penso que foi privação de sono, somado ao cansaço e à memória afetiva. Que talvez eu tenha misturado lembranças com rostos antigos e projetado algo naquela ala esquecida. O cérebro humano é especialista nisso. Mas tem outros dias em que eu estou sozinho no consultório, em silêncio, e o som da voz dela volta como se estivesse a 2 metros de mim. E eu penso, e se foi real? E se ela passou mesmo por mim, por nós? E se eu, em algum momento da minha prática, deixei alguém ir embora sem o acolhimento que devia? Porque eu já vi muitos pacientes entrarem e saírem das nossas mãos como se fossem número. E talvez, no meio disso tudo, tenha passado alguém que não era só número. Eu não estou dizendo que foi um fantasma, nem estou pedindo que acreditem em nada disso. Mas eu sei que minha memória não me enganou naquela noite. E o mais estranho é que depois daquilo, em todo o plantão que eu pego na ala antiga, a cama 12 está sempre com o plástico bem preso. Mas eu evito olhar por muito tempo, porque uma parte de mim ainda acha que se eu encostar a mão ali, o colchão vai estar morno. E eu não sei o que isso diz mais sobre mim, se é culpa, se é desgaste, ou se é só medo mesmo.
Medo de ter começado a esquecer alguma coisa que não devia ter sido esquecida. E pior ainda, medo de que alguém esteja voltando para me lembrar. Eu já vi muito artefato de máquina nesses 15 anos de sala. Imagem cortada, contraste vazando, distorção por movimento, até sombra do fio de brinco virando nódulo. Quando a gente trabalha com tomografia computadorizada, precisa aprender a separar o que é do paciente do que é ruído. Mas naquela semana, não era ruído. A primeira vez foi numa terça. Eu lembro porque era o terceiro exame da madrugada. E o ar-condicionado da sala já estava começando a me dar dor nas costas. Senhora de uns 70 e poucos, disneia súbita, quadro estável. O pedido era uma TC de tórax com contraste, protocolo rápido. A gente fez o exame inteiro normal, mas quando fui revisar, ali no pulmão esquerdo, bem próximo do hilo, apareceu uma coisa que me travou. Parecia um artefato, sim, só que tinha uma forma. 3 linhas curvadas, como se fossem parte de uma letra, uma coisa meio manuscrita. Não era sombra, nem dobra de campo. Era como se tivesse sido desenhado dentro da imagem. Eu chamei o outro técnico. Ele olhou, deu zoom, puxou a curva sagital e falou: "Ah, deve ser coisa do contraste." Só que aquilo ali não era contraste. Era muito nítido, num ponto que não costuma reter nada. E, principalmente, era simétrico demais. Nenhuma distorção de contraste forma aquilo. Mas tudo bem. Tocamos o plantão. 2 dias depois, quinta-feira, madrugada de novo. Paciente homem, 28 anos. Dor no ombro irradiando para o peito, sem febre. Pedido do plantonista. Tomografia sem contraste, tórax alto. Quando eu puxei a imagem dele, senti um frio estranho. Era exatamente a mesma forma, mesma região, mesma densidade, mesmo ângulo. Eu parei, abri a imagem da idosa, coloquei lado a lado e parecia que tinham dado copiar e colar na mesma coisa. Dessa vez, eu falei com o médico. Ele olhou, ficou uns segundos em silêncio. Aí perguntou se tinha sido no mesmo aparelho. Eu disse que sim. Ele pediu para repetir o exame e fizemos. Mesmo posicionamento, outro protocolo, paciente imóvel. A imagem saiu idêntica. A gente começou a desconfiar do aparelho. Chamamos manutenção, fizemos varredura do tubo, checamos acoplamento da mesa. Nada. Tudo limpo. No sábado, veio o terceiro. No sábado, o terceiro. Jovem também, uns 35 anos. Acidente leve, dor torácica, TC com contraste. Eu nem pensei no outro caso, juro. Já estava entrando no ritmo da noite e só vi o nome do protocolo. Fiz o exame como sempre. Mas assim que abri a primeira sequência, lá estava. Mesma mancha, mesmo lugar, mesmo traço fino, nítido, com aquele aspecto de letra pela metade. E foi aí que eu entendi que não era coincidência, nem artefato. Eu me sentei, respirei fundo, peguei um papel e desenhei o que eu via. A forma curvada com 3 ramificações, meio que um símbolo. Mostrei para o colega que estava de apoio naquela noite. Ele olhou, olhou de novo e ficou me encarando como se eu estivesse vendo coisa. Você acha que é o mesmo de quinta?" Eu não respondi. Só abri os exames anteriores. Ele não falou mais nada. No domingo, eu não estava de plantão. Mas passei para revisar algumas imagens antigas do sistema. Coisa minha, vício de checagem. E ali, no meio da fila de exames pendentes para laudo, tinha um nome que me chamou a atenção. Paciente novo, admitido naquela manhã. O exame tinha sido agendado para segunda, mas alguém já tinha feito a prévia. Eu abri por curiosidade. Quando a imagem carregou, eu congelei. O exame era de ressonância, não de tomografia. Mas o padrão já estava lá. Mesma forma, mesmo traço, só que mais tênue, como se ainda estivesse se formando. Só que aquilo ali não fazia sentido.
Primeiro, porque o paciente ainda nem tinha entrado na sala. Segundo, porque a imagem era uma reconstrução automática de um exame passado, um backup de protocolo, desses que a máquina usa para calibrar campo. E aquele traço já estava lá, antes de qualquer coisa ser feita. Eu saí da sala e fui tomar ar. Eu lembro que fiquei quase 1 hora no corredor, sem saber se chorava ou ligava para alguém. Desde aquela semana, eu não durmo mais dentro do hospital. Quando o plantão vira e sobra maca na sala de laudo, tem técnico que cochila ali mesmo. Eu não. Eu espero o dia clarear na recepção. E toda vez que abro uma imagem de tórax agora, meu olho vai direto para o mesmo ponto. Eu ainda não sei o que é, mas sei reconhecer quando alguma coisa aparece. E não devia estar ali.